Olá, seja bem-vindo de volta. Na aula de hoje a gente vai continuar em nosso estudo com as funções de data, tá? Então a gente vai ver algumas fórmulas aí hoje, tá bom? Então vamos lá para nossa aula do Excel, tá? Então, ó, aqui a gente tem as datas de aniversário dessas pessoas aqui, tá? Existe a possibilidade de a gente extrair as informações, tá? De uma data para colunas separadas. Então eu quero dividir aqui, ó, criar uma coluna para o dia, uma coluna para o mês, uma coluna para o ano, tá? Isso vai ser útil porque vamos supor que se eu quiser fazer uma análise, por exemplo, de quantas pessoas nasceram em janeiro, tá? Por exemplo, é muito mais fácil se eu tiver o nome do mês aqui, ó, em uma coluna, do que simplesmente aqui, ó, tá? A data completa, tá? Fica muito mais fácil de eu fazer essa análise. Então, vamos lá. Como que eu faço para extrair, por exemplo, o dia, tá? Daqui, ó, da minha data. Eu vou usar a função day. Olha lá, day, tá? Abre parênteses e só seleciono a data que eu quero. Eu quero, ó, o dia do aniversário da Amanda aqui. Tá, ó, dia 11. Se eu arrastar aqui para baixo, ó, eu vou arrastar sem a formatação. Tá, ó, ele tá trazendo sempre o dia aqui para mim, ó. Tá vendo? Tá, da mesma forma que eu posso trazer o dia, eu posso trazer o mês. Então, ó, month, tá? E seleciono a data que eu quero. Olha lá. Ele vai trazer o número do mês aqui pra mim, ó. Se eu arrastar aqui, eu vou conseguir fazer exatamente a mesma coisa. Tá, ó, ele vai trazer o mês, ó. O dia mês 1, tá, ó, mês 7... mês 3, e aqui ó, 13, 26 os dias, tá? E a mesma coisa pro ano. Olha lá, year, função year. Tá? Então se eu clicar aqui na célula, ó, ele vai me trazer os anos de cada data. Tem formatação. Ó, 2018, 2020, tá? 2019 e assim por diante, tá? E existe a possibilidade de eu fazer o caminho inverso. Aqui eu vim da data completa e extrair os valores de dia, mês e ano, tá? Mas eu posso querer fazer o contrário, juntar e criar uma data, tá? Então como que eu vou fazer? Eu vou usar a função date. Ó, função date. Só que a sintaxe dela é um pouquinho diferente, ó. Ela começa aqui, ó. Primeiro ela pede o ano, depois o mês, depois o dia. Então aonde está meu ano? Meu ano tá aqui. Beleza, vírgula. Aonde está o mês? O número do mês tá aqui. Essa função, ela sempre vai trabalhar com o número do mês e não com o nome do mês, tá? Então, aqui é o número do mês. Onde está o número do meu mês? Tá aqui, ó, mês 6, tá? E aí o dia. Olha lá. Então, eu voltei pro mesmo valor que eu tinha anteriormente, tá? Então, esse é o vice-versa aí de trabalhar com datas, tá? Se eu pegar aqui, ó, e arrastar para baixo, ó, eu vou ter without formatting, eu vou ter as datas certinhas. Olha só, a gente viu lá na aula sobre trabalhar com datas, que o Excel trabalha com números inteiros para data, né? Então olha só, aqui ó, não está formatado como data, então está formatado como geral, tá vendo? Então ele traz um valor inteiro aqui. Agora se eu selecionar aqui ó, e formatar como data, olha lá, ele vai trazer exatamente os mesmos valores, olha lá, ó. 22, 12 e assim por diante, tá? Então essas são as maneiras aí da gente extrair dados, dia, mês e ano de datas e fazer o caminho inverso. Eu tenho dia, mês e ano em colunas separadas e formar uma data em uma coluna só, tá bom? Espero que tenha ficado claro e a gente se vê aí na próxima aula. Tchau, tchau!